É fato que existem muitas maneiras para você criar a sua vida extraordinária. Mas um fato é inegável. Somente pode ser entregue uma vida extraordinária partindo de quem já vive uma vida extraordinária. Eu quero entregar para você uma série de estudos e pesquisas que eu fiz e que vão garantir a você criar a sua vida extraordinária em apenas 3 passos. É lógico que dentro desses 3 passos existem uma série de regras que você precisa seguir, mas se você levar isso a sério, até o final do código da felicidade, você já terá dado passos significativos para criar a sua vida extraordinária. Seja bem-vindo. O autoconhecimento é o caminho. O autoconhecimento é o caminho para a inteligência emocional. Não existe no mundo força motora maior capaz de despertar, libertar e propagar o potencial de uma pessoa do que o autoconhecimento. O autoconhecimento é o centro de todas as grandes conquistas, mudanças e revoluções. O autoconhecimento traz a humildade para admitir quando estamos errados e a força para lutarmos pelo que sabemos que é certo. Bom, eu acredito que você já sabe da importância do autoconhecimento, mas eu quero que você reconheça para você a importância do autoconhecimento. É muito difícil você desenvolver algo que você não valoriza. Você precisa valorizar o autoconhecimento. Quando ele se tornar prioridade na sua vida, você vai começar a desenvolver o autoconhecimento na sua vida. Como criar uma vida extraordinária? Passo 1. Concentre o seu foco em conseguir uma imagem clara do que você quer ou do que você deseja. Passo 2. Modele o melhor. Passo 3. Resolva os seus conflitos internos. Eu estarei compartilhando com você o que realmente funciona dentro do passo 1, dentro do passo 2, dentro do passo 3. Eu selecionei literalmente as informações mais preciosas para que você possa sair hoje daqui com um plano detalhado para construir a sua vida extraordinária. O que eu vou compartilhar com você agora é poderoso e vai, com toda certeza, ser um divisor de águas na sua vida. Abre aspas. Esse talvez seja o grande desafio. Estamos vivendo em um mundo controlado por 4 fatores, são eles. Fator 1, complexidade. Fator 2, velocidade. Fator 3, incerteza. E fator 4, mudança. Estamos, mais uma vez, mas a maioria das pessoas pela primeira vez, enfrentando tempos difíceis. Eu não pretendo me ater a nenhuma pesquisa que explica isso, mas basta olhar para algumas informações. Número de homicídios, número de suicídios, número de casos de depressão, número de doenças que são descobertas todos os dias, número de casamentos chegando ao fim, número de casais que não querem ter filhos e por aí vai. A lista é imensa. Sinceramente, eu gostaria que fosse o contrário. Então, é muito fácil viver dia após dia e não avançar, não evoluir e não progredir. Não é fácil. Na verdade, você precisa fazer uma força imensa para viver todos os dias, bater na porta do fracasso e continuar repetindo isso todos os dias. A estagnação, a mesmice, a zona de conforto exige uma força descomunal. Ansiedade, dor, insegurança, medo, procrastinação é uma tortura diária. Isso não é motivo para dizer eu sou forte. Ao contrário, você é um cabeça dura, inconsequente, negligente, torturador. Mas forte você não é. E por que eu quero que você tenha... Eu estou sendo duro com você, mas por que eu quero que você tenha a noção do que eu estou falando? Porque muitas pessoas estão passando por uma vida difícil e dizem para si mesmas que são fortes. Não é assim. Eu não quero que você seja forte na dor. Eu quero que você seja resiliente ao ponto de sair da dor e aproveitar uma vida épica, vida que você gostaria de viver. Não aquela vida que você vê em comerciais de margarina na pele dos outros, mas a vida perfeita para você.
5 regras para viver uma vida de merda. Regra 1. Dê asas aos seus defeitos. Regra 2. Dê asas aos seus hábitos destrutivos e ou negativos. Regra 3. Dê asas aos seus vícios. Regra 4. Dê asas aos seus piores resultados. Regra 5. Dê asas a tudo aquilo que você não pode controlar. É muito fácil você viver na merda. É só você fazer isso. Bem provavelmente você está olhando agora para essas 5 regras e dizendo: puta que pariu, eu tô fudido. Puta que pariu, eu me ferrei de verdade, Puta que pariu, o que eu estou fazendo na minha vida? Você precisa olhar para isso, e se a carapuça serve, você precisa mudar. Eu não conheço pessoas que focam nos defeitos, focam nos hábitos destrutivos e ou negativos, focam nos seus vícios, focam nos seus piores resultados, focam naquilo que não podem controlar, estão se dando bem. Não é uma coisa lógica, não é uma coisa inteligente, na verdade é uma coisa absurda, tremendamente idiota. Como criar uma vida extraordinária? Então, dentro do passo 1, concentre o seu foco em conseguir uma imagem clara do que você deseja. O cérebro trabalha a sua programação com foco em imagens mentais. Ou seja, o uso estratégico de imagens mentais em técnicas como hipnose, a meditação e a visualização podem sim ressignificar a experiência ou mesmo criar experiências do zero. O cérebro pode ser condicionado, doutrinado ou enganado. Isso quer dizer que, através de um processo de concentração extrema, você consegue alcançar um estado de hiperfoco, ou seja, é possível canalizar toda a sua atenção no seu objetivo. Agora imagine, como seria sua vida caso você pudesse alcançar um estado de hiperfoco? Eu quero que você feche os seus olhos por um momento. E eu quero que você responda internamente a pergunta, você pode transformar isso numa visualização. Como seria a sua vida caso você pudesse alcançar um estado de hiperfoco? Com toda certeza, a sua vida seria muito melhor. Agora é lógico, tudo isso é técnico, você precisa desenvolver. Então, se é uma habilidade que você não tem, você tem que desenvolver. Se é uma capacidade que você não tem, você tem que desenvolver. Se é algo que você não tem, você tem que desenvolver. Sem problema nenhum, você desenvolve. O ser humano pega as coisas muito mais rápido do que qualquer outro ser. Os 3 tipos de imagens mentais que o cérebro prioriza, tá? Imagens mentais neutras, elas não carregam significado, elas não motivam, elas não são reconhecidas como benéficas, oportunas ou saudáveis. Elas não são reconhecidas como malignas, prejudiciais ou tóxicas. Imagens mentais positivas. Elas carregam significado positivo. Ativam emoções positivas. São reconhecidas como benéficas, oportunas ou saudáveis. Imagens mentais negativas. Carregam significado negativo. Ativam emoções negativas. São reconhecidas como malignas, prejudiciais ou tóxicas. Então, se você pegar as imagens mentais neutras, são aquelas que não trazem para você nenhuma referência, não tem um parâmetro, não tem uma regra. Você não carrega nenhum tipo de pensamento, sentimento, comportamento, atitude ou emoção perante essas imagens. Mas quando você fala de imagens mentais positivas, você fecha os olhos, por exemplo, e imagina as ondas do mar, isso pode te trazer, por exemplo, uma época em que você viveu de frente para o mar. Pode te trazer aspectos importantes da sua infância, pode te trazer memórias importantes de quando você conheceu o seu primeiro namorado. Quando você fecha os olhos e revive o dia em que seu filho nasceu, isso é uma memória positiva. Então, o cérebro, antes de projetar qualquer coisa, ele precisa enxergar mentalmente. Tudo é baseado em imagens mentais. Antes de você falar, você precisa visualizar. É por isso que se eu disser o seguinte, não pense numa bolsa branca, você pensou numa bolsa branca. Você não escreveu uma bolsa branca. Você pensou numa bolsa branca. O caminho das pedras. O autoconhecimento é o caminho para a inteligência emocional. Não existe no mundo força maior capaz
uma força motora maior, capaz de despertar, libertar e propagar o potencial de uma pessoa do que o autoconhecimento. O autoconhecimento é o centro de todas as grandes conquistas, mudanças e revoluções. O autoconhecimento traz a humildade para admitir quando estamos errados e a força para lutarmos pelo que sabemos que é certo. Os 3 pilares do controle emocional. Os 3 pilares são a fisiologia, o pilar 1, a respiração, o pilar 2, e a linguagem interna, o pilar 3. E por que eu estou falando disso? A fisiologia é muito importante. Você pode não ser um especialista, mas quando você olha para uma pessoa, a fisiologia dela diz o seguinte: você está bem, você está mal. Você está bem, você está mal. Você está passando um dia ótimo, você está passando por um dia péssimo. Olha que coisa incrível. Você não é um especialista, mas a fisiologia, a linguagem corporal da pessoa, a postura, diz para você como ela está. A respiração, pense bem, você vive 21 dias sem um alimento. Você vive 3 ou 4 dias sem água. Você vive 1 minuto sem oxigênio. Pense no quanto o oxigênio é a semente da vida. Todos os seus órgãos necessitam do oxigênio. Se você parar de respirar por um tempo um pouquinho fora do que você suporta, você coloca a sua vida em risco. Linguagem interna, o como você se comunica com você. Quando você erra, como você se comunica com você. Quando você não está bem, como você se comunica com você. Quando as coisas não dão certo, como você se comunica com você. E da mesma forma, quando tudo está bem, como você se comunica com você. Sabe o que é mais importante do que o ambiente à sua frente? É o ambiente que você alimenta. Mais importante do que aquele ambiente que você está vivendo é o ambiente que você alimenta. Aonde? Dentro de você. É o como você entende, o como você percebe as coisas que estão acontecendo e o como você traz para dentro de você. E é por isso que autoconhecimento é tão importante. Então aqui, os 3 pilares do controle emocional, fisiologia. A fisiologia exerce um poder fascinante sobre qualquer resposta emocional ou de raiz emocional. A fisiologia é a base do condicionamento humano. Para adotar a fisiologia perfeita, existe uma combinação exata que mistura com maestria 3 fatores. Fator 1, postura. Fator 2, visualização. E fator 3, emoção. Postura mais visualização mais emoção é igual a senso de certeza. PS, a ideia da fusão entre a postura, visualização e emoção é dar origem ao senso de certeza, que nada mais é do que o estado de convicção inerente a uma determinada necessidade. Por exemplo, o seguinte, imagine que você esteja alguns minutos antes de entrar em uma prova que vai definir a sua carreira acadêmica. Então imagine que você fecha os olhos, você adota uma postura ereta, peito para frente, você começa a respirar. Existem vários tipos de respiração. A respiração de relaxamento é uma respiração onde é que você inspira, segura o ar dentro dos pulmões e expira, né? Você faz isso várias vezes para acessar um estado de relaxamento. Existe a respiração que você busca a euforia, ela é produzida apenas pelo nariz, e você faz isso incontáveis vezes. Ela pode deixar você um pouco tonto, um pouco atordoado, se você não é acostumado. Existe a respiração onde é que você vai respirar com o nariz, respirar com o nariz, respirar com o nariz, soltar com a boca, respirar com o nariz, respirar com o nariz, respirar com o nariz, soltar com a boca. Cada respiração, ela tem um papel dentro do organismo. Se você busca relaxamento, é uma respiração profunda. Se você busca foco, por exemplo, você vai ter que buscar uma respiração um pouco mais veloz, normalmente feita com o nariz e depois de algumas sessões você solta com a boca. Lembrando que quando você solta o oxigênio com a boca, você libera uma série de toxinas. Então, quando você faz a respiração profunda, que é essa respiração que expande a sua caixa torácica, você pega um monte de coisas que tem lá dentro, um monte de toxinas e expulsa elas. Isso é muito interessante. Então, imagine que você adote uma postura, você pratica uma visualização, você vai se imaginar você fazendo a prova, você calmo, você perfeito, você tranquilo, você completo, você sabendo de tudo, você
tendo uma postura diferenciada para responder todas as perguntas, mesmo quando uma dúvida paira sobre a sua cabeça, você para, você analisa. Se você não sabe, você passa para frente, porque você sabe que depois você vai voltar e vai ter tempo para responder aquela pergunta. E a emoção que você tem é aquela emoção de entusiasmo, de motivação, de paixão, algo que te traga poder. Quando você junta tudo isso, qual é o resultado? Senso de certeza. No caso desse exemplo, que você vai passar na prova. A visualização ela é poderosa, agora ela precisa ser acompanhada de uma postura correta e de uma emoção correta. Emoção é poder. Se você pode sentir, foi você quem escolheu sentir. Se você escolheu sentir e a emoção é boa, pura e verdadeira, você pode amplificar o que você está sentindo. Se você escolheu sentir e a emoção é danosa, negativa e prejudicial, você pode restringir o que você está sentindo. A emoção tem o poder de apagar, criar, melhorar, ressignificar ou transformar a sua vida. A emoção, ela é muito poderosa. A emoção, ela transforma uma vida. Quantas pessoas que foram transformadas diante do nascimento de um filho, a emoção de nascer um filho, uma nova vida, agora você é pai, eu preciso mudar. Quantas pessoas diante de uma nova proposta de emprego mudaram? Quantas pessoas diante de um acidente mudaram? Diante de uma fatalidade mudaram? Diante do aparecimento de uma pessoa especial na vida mudaram? A emoção é uma fonte inesgotável de mudança. Reflita. O que passa na cabeça da Ivete Sangalo antes de um show? O que passa na cabeça da Meryl Streep antes de gravar uma cena para um filme? O que passa na cabeça do Lionel Messi antes de uma partida de futebol? O que passa na cabeça do Usain Bolt antes de uma corrida? A maestria é um estado e não uma condição. Tudo aquilo que não é repetido constantemente, aperfeiçoado estrategicamente se perde. Portanto, um estado de maestria pode ser criado diariamente com inspiração, motivação e superação. Una a postura, a visualização e a emoção. Una a postura, a visualização e a emoção. E você vai perceber que você vai aumentar o seu senso de certeza, como aumenta a temperatura da sua geladeira. Eu vou repetir aqui, embaixo. A maestria é um estado e não uma condição. Tudo aquilo que não é repetido constantemente, aperfeiçoado estrategicamente, se perde. Portanto, um estado de maestria pode ser criado diariamente com inspiração, motivação e superação. Ainda nos 3 pilares do controle emocional, agora o pilar 2, respiração. O oxigênio é o elemento da vida. O oxigênio é responsável pelo nosso processo de respiração e representa 20% da composição da atmosfera terrestre. Sem falar que a água que bebemos e outras substâncias fundamentais para o nosso organismo também dependem do oxigênio. É com o auxílio do oxigênio que produzimos energia. A energia é responsável por todas as funções do corpo humano. Uma vez que o corpo começa a drenar a sua energia, independente do motivo, a porta fica escancarada para uma série incalculável de doenças. Pessoas que respiram mal desenvolvem uma série de consequências, doenças e problemas relacionados ao hábito de respirar mal. Então imagine que você viva ansioso, você viva estressado, você viva preso a uma fobia, a um medo, a um trauma. A sua respiração está sempre ruim, sempre pesada, sempre minimizada. Raramente você faz aquela limpeza, expande os seus pulmões, ou raramente você utiliza as respirações certas no momento certo. A respiração de relaxamento para você buscar aquela sensação de amortecimento, de sono profundo, a respiração de entusiasmo, de motivação, de paixão, de superação, quando você precisa de foco, de precisão. Quando você respira corretamente, todo o seu corpo reage de forma diferente. Por que um jogador de futebol faz o treino dele na academia com oxigênio puro? Porque ele está respirando oxigênio puro.
Porque ele sabe o quanto aquilo vai produzir de valor em cima das células para melhorar a performance, a produtividade e os resultados. Aprender a respirar com qualidade é básico para que você tenha uma qualidade de vida extraordinária. Aprender a respirar com qualidade é básico para que você tenha uma qualidade de vida extraordinária. Como melhorar a sua respiração? Existe uma diversidade absurda de oportunidades para quem deseja influenciar um avanço radical na qualidade da sua respiração. Atividades físicas obrigam você a melhorar a sua respiração. Exercícios de respiração obrigam você a melhorar a sua respiração. Meditação obriga você a melhorar a sua respiração. Técnicas de relaxamento obrigam você a melhorar a sua respiração. Yoga obriga você a melhorar a sua respiração, e não somente a sua respiração. Muitas dos exemplos aqui ajudam você a melhorar o corpo, a mente, a alma, o espírito. Nada disso é fácil, porque você vai passar por uma fase de teste, uma fase de provação, até que o seu corpo entenda o que você está fazendo e comece a trabalhar ao seu favor, como o exemplo do carro que eu dei algumas aulas atrás. Que chega um momento em que ele está trancando você, ele está impedindo que você empurre ele. E no momento em que você começa a fazer ele rodar, ele começa a trabalhar ao seu favor. A força dele, que antes estava contra você, começa a trabalhar ao seu favor. O que você precisa antes de tomar qualquer decisão é reconhecer 3 fatores. Fator 1, o seu momento atual. Fator 2, a sua necessidade. E fator 3, o seu comprometimento. Tome a sua decisão baseado no que é mais importante para você hoje. Você precisa começar para mudar. O que é mais importante para você hoje? Atividades físicas, exercícios de respiração, meditação, técnicas de relaxamento, yoga? O negócio é começar. Agora, o último pilar do controle emocional, ainda dentro de você se concentrar na imagem clara do que você quer, do que você deseja, do que é importante para você. Linguagem interna, pilar 3. A linguagem interna é o como você se comunica com você mesmo. Nada é mais importante do que uma comunicação clara consigo mesmo. Uma comunicação perfeita, sem generalizações, sem eliminações e sem distorções, pode ser o segredo para uma vida cercada de significado e regada a propósito. A linguagem interna correta possibilita o entendimento, o fortalecimento e a ressignificação de crenças novas e antigas, inclusive de crenças que estão instaladas há décadas. Quando você começa a usar uma linguagem interna positiva, construtiva, você vai perceber que uma série de comunicações neurais acontecem dentro do seu cérebro, da sua cabeça, e também as suas células começam a trabalhar de uma forma diferente. O seu corpo entende quando você quer o bem dele. O seu corpo entende quando você quer o bem dele, mas o seu corpo também entende quando você não está fazendo nada para assegurar o bem dele. Crenças podem ser ressignificadas. E uma das formas é você mudar a linguagem como você conversa com você. É fácil foder com tudo. Como você reage quando algo não sai como planejado? William Shakespeare disse certa vez: quando o mar está calmo, qualquer barco navega bem. O fato é que, como a maioria das vezes, William Shakespeare estava certo. Viver um dia de sol quando o dia está ensolarado é fácil. Viver um dia de sol quando o dia está cinza, nublado, é para poucos. Você é o reflexo exato do como você alimenta o seu interior. Os seus pensamentos, sentimentos, emoções, comportamentos e ações ditam a sua realidade. Cobiça, inveja, ódio, rancor, tudo isso, quando alimentado sem filtros, passa a consumir você. O segredo é alimentar o seu interior com tudo que seja capaz de ajudar você a avançar, evoluir, prosperar. É muito fácil foder com tudo. Você dá asas àquilo que não merece a sua atenção. Difícil é você pegar algo que não está bom e fazer ficar bom. Eu estou ensinando você. De aula em aula, eu estou ensinando você a fazer isso. De passo em passo. Exercício. Esse exercício é conhecido como linha tênue. O objetivo do exercício
é sintetizar uma verdade pouco favorecida. O elo profundo que existe entre o desafio, o problema e a superação. Orientado e com métricas, ficará muito mais fácil você tirar proveito de toda e qualquer situação, por mais confusa, desafiadora e problemática que a situação seja. Passo 1. Visualize uma experiência negativa e verídica que aconteceu na sua vida. Passo 2. Descreva sobre a experiência sendo fiel aos detalhes, inclusive a respeito das respostas emocionais e da sua atitude perante a experiência. Passo 3. Relacione as piores lembranças e faça questão de entrar em detalhes sobre o que você experimentou. Por que eu quero que você tenha acesso a isso? Porque eu quero que você perceba aonde está a origem do que você está passando hoje. Quando você colocar isso no papel, você vai ver como assimilar uma realidade, comprar uma realidade, adotar uma realidade, pode custar um tanto quanto caro quando você não mensura o que você está pegando para você. É importante que você comece a mensurar e questionar as coisas antes de entrarem no seu interior, antes de fazerem parte da sua vida, antes de integrarem o seu intelecto, porque depois fica muito mais difícil trabalhar. Esse, como outros exercícios, devem ser feitos com muito cuidado, muita atenção e muito zelo. Agora, ciente de tudo que você viveu, longe do calor do momento, responda: qual foi o seu maior aprendizado com a experiência? Qual foi o legado que a experiência deixou para você? Quanta experiência ajudou você a melhorar como ser humano? Olha que incrível! Você está trabalhando sobre a ótica de algo negativo que aconteceu na sua vida. E bem provavelmente isso serviu para você bater várias vezes com a cabeça na parede. Várias vezes você culpou aquela situação por ela ser uma situação que fodeu com a sua vida. Agora eu estou querendo que você veja uma ótica diferente. O que você aprendeu com a situação? Qual foi o legado que a situação deixou? O quanto a experiência ajudou você? Pare de ver as coisas ruins que acontecem na sua vida como coisas ruins. E comece a perceber que existe muita coisa boa escondida atrás dos seus fracassos. Se você conseguir extrair um aprendizado do seu fracasso, já não é um fracasso completo. Ainda no exercício, agora passo 1. Escreva uma lista com as emoções positivas mais presentes na sua vida em uma semana. Passo 2. Escreva uma lista com as emoções negativas mais presentes na sua vida em uma semana. Passo 3. Agora com calma, escolha 3 emoções positivas e as 3 emoções negativas que parecem mais atraentes para você. Olha que interessante. Bom, agora você entende a sua casa emocional atual. O que é a sua casa emocional atual? São as emoções que mais fazem parte da sua vida no momento atual. Num determinado período de tempo, no momento atual. Olha que coisa bacana. Você encontrou a sua casa emocional atual. As emoções que mais fazem parte da sua vida no momento atual da sua vida. E isso é interessante para você entender o porquê você está vivendo o que você está vivendo hoje. Essas emoções vão ditar a sua performance, a sua produtividade e os seus resultados. É importante que você entenda o real motivo das suas emoções negativas. Isso poderá ajudar você a ter sucesso com o exercício. A ciência das emoções pode ajudar você a controlar as respostas internas negativas e ampliar as respostas internas positivas. Quais são as 3 emoções que você gostaria de sentir mais na sua vida? Então, é lógico, as 3 emoções negativas você não quer nem ver. Agora, quais são as 3 emoções que você gostaria de sentir mais na sua vida? Qual seria a sua nova casa emocional? Uma vez que você tem isso, você pode entender se isso realmente é o que você quer, respondendo essas perguntas poderosas. O que verdadeiramente move você? O que verdadeiramente você deseja para a sua vida? Qual é a imagem que você tem do seu objetivo hoje? Quais são as distorções de imagem que devem ser corrigidas para que você alcance o seu objetivo?
Quais são as 5 razões que prendem você ao seu objetivo? Quais são as 5 emoções que prendem você ao seu objetivo? Quais são os valores que o seu objetivo atende com inteligência? Quais são as crenças que autorizam o seu objetivo? Olha que interessante. Você precisa entender isso para conseguir criar uma imagem clara do que você deseja. Como é que você vai ter uma imagem clara do que você deseja? Como é que você vai usar tudo isso que você aprendeu se você não souber as respostas dessas perguntas? Impossível. Essas perguntas foram criadas estrategicamente para que você possa ter sucesso no primeiro ponto do exercício. No primeiro passo do exercício. Como criar uma vida extraordinária? Agora passo 2, modele o melhor. Você já aprendeu como criar uma imagem clara do que você deseja. Você aprendeu os 3 pilares do controle emocional. Qualquer pessoa pode melhorar a sua performance, elevar a sua produtividade e alavancar resultados exponenciais na vida. Eu já falei sobre isso. Você não precisa gastar a sua energia, o seu tempo, o seu dinheiro, esgotar uma série de recursos importantes para ser verdadeiramente bem-sucedido, feliz e próspero. Você é capaz de entender isso? Você não precisa reinventar a roda. Ao contrário, muitas pessoas já conquistaram o que é importante para você. Portanto, essas pessoas conhecem o caminho. Você pode passar a vida inteira quebrando a cabeça ou seguir um passo a passo com instruções claras a respeito de como fazer o que precisa ser feito sem distrações. Isso faz toda a diferença. Quando você modela a pessoa certa, com base naquilo que você realmente precisa para alcançar a sua meta, o seu objetivo, o seu projeto de vida, o seu sonho, a coisa acontece. Agora, talvez você pense o seguinte: mas o meu ambiente é muito pobre. Mas as pessoas com quem eu convivo são muito pobres. Eu não estou falando pobre de dinheiro, falando pobre de mentalidade. Talvez não tenham aquilo que você quer modelar. Ok, você não precisa estar restrito a essas pessoas. Você pode modelar outras pessoas. Hoje existe a internet, hoje existem biografias, hoje existem vídeos. Você pode modelar muitas outras pessoas sem ter contato direto com a pessoa. Ter contato direto com a pessoa pode ajudar muito, mas não é a única forma. Continuação de como criar uma vida extraordinária. Tudo que funciona com qualidade ou cumpre o seu papel com excelência é consagrado e garante a sua autoridade. Pense bem sobre o conceito básico que leva um avião a voar, um barco a navegar, um carro a rodar, um freezer a congelar, uma gaveta a abrir e fechar, uma lâmpada a iluminar. Existe uma ciência por trás de tudo. E não é uma ciência reservada a poucos, é uma ciência compartilhada por muitos. Por que reinventar a roda? Entender esse conceito vai poupar vários anos da sua vida e com esses anos a mais você poderá investir naquilo que você ama. Muitas pessoas querem criar uma solução mirabolante para a sua vida. E na verdade, a solução pode ser um tanto quanto simples, desde que resolva o seu problema. A modelagem, ela poupa um tempo enorme. Ela corta um caminho enorme, ela reduz um caminho enorme entre você e o sucesso. Ela vai aproximar você do sucesso. Eu comecei a usar modelagem há 14 anos atrás, aproximadamente. E quando eu comecei a usar a modelagem, eu comecei a sentir os efeitos da modelagem um mês depois. A primeira pessoa que eu modelei com excelência foi o Fábio Puentes, que foi uma pessoa que eu sempre amei, foi o meu segundo pai por muitos anos. Foi o cara que me colocou na Record, no programa do Gugu. Foi o cara que me apresentou para a televisão. Graças a ele, eu rodei palcos do Brasil inteiro com shows de hipnose. Graças a ele, eu aprendi a influenciar a mente humana. Graças a ele, eu investi em autoconhecimento. O meu trabalho de conclusão de formação da programação neurolinguística, como mestre em programação neurolinguística, foi um projeto de modelagem.
E eu modelei o Fábio Puentes, eu fiz um projeto de muitas páginas. E eu me recordo que eu fiquei com uma via, entreguei uma via para os meus mestres, entreguei uma via para o Fábio. E quando ele leu isso, eu achei que ele não queria ler, ele me entregou e disse o seguinte: Thiago, eu não acredito. Tem um monte de coisa aqui que eu nem sabia que eu fazia. Eu poderia estar muito melhor. E isso mostra o porquê, em determinado ponto da minha vida, eu estava aprendendo as coisas muito rápido. Porque eu já estava detectando padrões de alta performance, de alta produtividade, de resultados extraordinários de outras pessoas e aplicando em mim de forma automática. Mas eu estava toda hora questionando esses padrões para aperfeiçoar esses padrões. Eu não me contentava em ficar apenas com o resultado. Eu estava sempre amplificando esse resultado. Modelagem inconsciente. A modelagem inconsciente é aquela que acontece sem que você perceba. Inclusive, você não questiona porque não percebe que um hábito ou vício está sendo instalado no seu inconsciente. É um processo que pode ser rápido, levar dias e muitas vezes meses, dependendo normalmente do contato com a experiência ou da importância da experiência. Existem 4 formas básicas de modelagem inconsciente: o ambiente, admiração, idolatria ou respeito, repetição ou intensidade. O foco nosso aqui não é hoje trabalhar um projeto de modelagem. Eu tenho hoje cursos e treinamentos no mercado focados estritamente em modelagem. Eu aconselho você a fazer. Mas o fato é abrir a sua cabeça para a importância da modelagem. E você perceber que muitas coisas que você reverencia hoje foram modeladas de outros profissionais. Isso não é novidade. Perguntas poderosas. Qual conhecimento, habilidade, comportamento, atitude, capacidade, pensamento ou estratégia será modelado ou modelada? Quem será o seu mentor? Por que essa pessoa merece ser o seu mentor? O que evidencia que a pessoa que será modelada tem a estrutura de excelência reverenciada por você? Como será feito o processo de modelagem? Quais são as chances entre 0 e 100 do processo de modelagem ser bem sucedido? PS, ferramentas erradas, estratégias e mapas errados são o fim do seu sonho. Ferramentas erradas, estratégias erradas e mapas errados são verdadeiramente o fim do seu sonho. Por isso que você precisa modelar a pessoa certa. E ao modelar uma pessoa, você provavelmente vai extrair dela uma capacidade, uma habilidade, um conhecimento, uma atitude, um pensamento, uma estratégia. Se você quiser um par de coisas, você vai ter que buscar mais pessoas. Uma pessoa não vai ter tudo o que você quer. Quando você vai praticar modelagem, é importante que você separe a pessoa do problema. Porque aquilo que você quer extrair da pessoa não tem nada a ver com os defeitos que ela tem. Então ela pode ser muito boa em determinada coisa e ter uma série de defeitos que atrapalham você e que vão talvez não permitir que você extraia a estrutura dela de sucesso. Então, quando você vai trabalhar com uma pessoa, cuide para direcionar a sua atenção apenas para aquilo que você foi buscar. Não deixe a sua cabeça mergulhar em outras coisas, que você vai deixar de extrair aquilo que é importante para você. Ninguém é perfeito. O seu ídolo, a pessoa que você ama, a pessoa que tem aquilo que você busca, ela também tem os seus problemas. E se você focar a sua atenção nos problemas, se você focalizar a sua atenção nos problemas, provavelmente você não vai conseguir modelar ela. Eu mesmo com o Fábio Puentes, eu tinha nitidamente claro para mim o que eu queria aprender dele, que era o como ele conseguia acessar a mente das pessoas tão rapidamente. Só que tinha algumas coisas nele que me incomodavam. Eu tive que dizer o seguinte: ok, esse problema não é meu problema, eu quero extrair a estrutura de sucesso dele, e o resto que se foda. Então essas perguntas são algumas perguntas que vão ajudar você a dar o primeiro passo para extrair a primeira estrutura de sucesso bem sucedida. Legal? Como criar uma vida extraordinária? Agora o passo 3, o último passo. Resolva os seus conflitos internos. Nada vai acontecer na sua vida se você fizer tudo certo e não resolver os seus conflitos internos. Tudo parte de você resolver os seus conflitos internos. As pessoas podem ter muitas coisas,
Mas se elas não têm habilidade emocional para lidar com tudo que está acontecendo, uma hora ou outra a coisa estoura. E não adianta você ter uma série de atributos e não conseguir resolver os seus conflitos internos. Olha quantas pessoas que estão cometendo suicídio, pessoas famosas que estão cometendo suicídio, pessoas que você gosta que estão cometendo suicídio, desconhecidos que estão cometendo suicídio. Olha como o mundo está louco. As pessoas estão matando por R$1 só para ver o buraco da bala. Resolver os conflitos internos é a base para você viver uma vida extraordinária, ok? Abundante, feliz e próspera. Os seus conflitos internos são responsáveis pelos apuros, pelos conflitos, pelas decepções, pelas frustrações, pelas limitações e pelos problemas variados que você experimenta na sua vida. Os seus conflitos internos limitam o seu conhecimento, drenam a sua energia, consomem o seu tempo e assassinam a sua chance. A chance que você tem de você ser bem-sucedido. Os seus conflitos internos criam fantasmas que aterrorizam os seus dias. Os seus conflitos internos ditam quem você é, o que você vai fazer e o que você vai ter. O que acontece quando você resolve os seus conflitos internos? A sua vida ganha sentido. Você tem motivos de sobra para acordar, começar, terminar, questionar, parar, aprender, errar, fazer, refazer, suportar. A sua vida pode ser considerada uma vida. É por isso que é tão importante você resolver os seus conflitos internos. Porque esse pode ser um dos motivos pelo qual você conquista e não sai do chão. Pelos motivos pelo qual você faz e não sai do chão. Acorda cada dia mais cedo e não sai do chão. Começa coisas e nunca termina. O ano se vira em promessas e não em ações. Perguntas poderosas. Quais são os conflitos internos que estão afastando você do sucesso? O que em você verdadeiramente incomoda você? Quais são os seus 5 valores mais importantes e que estão sendo negligenciados? Quais são as suas 5 crenças que mais causam conflitos? Quais são as suas 5 emoções destrutivas ou negativas que mais fazem parte do seu dia a dia? Qual é o gatilho que autoriza a manifestação da autossabotagem? Quais são os seus 5 pontos fracos? Qual é o seu calcanhar de Aquiles? Responda essas perguntas e você vai ter um mapa exato dos seus conflitos internos. E qual é o próximo passo? Começar a fazer o que ele faz com você. O que cada um deles faz com você. Começar a sabotar eles. Agora que você conhece esses conflitos, você pode começar a lidar com ele de igual para igual. Agora que você sabe aonde estão os conflitos, como surgem os conflitos, a origem dos conflitos, agora que você sabe o que eles provocam na sua vida, fica muito mais fácil você levar tudo isso a sério e criar um plano para tirá-los da sua vida. Não existe nada mais importante no momento do que você orientar todo o seu foco para o que nós acabamos de ver. Eu garanto para você que a sua vida nunca mais será a mesma. Assista essa aula 1, 2, 3, 4, 5, ou quantas vezes for necessário. Mas faça o que está aqui e eu garanto que o resultado será só questão de tempo. Vejo você na próxima aula. Fique com Deus. Viva com paixão.